encontro de disciplina positiva do dia 1º de julho, nós conversamos sobre como evitar punições e conseguir a cooperação das crianças. Então, o primeiro ponto que nós conversamos no encontro foi sobre as motivações das crianças. Quando a criança faz uma coisa da qual nós não gostamos, que nós como adultos percebemos como um comportamento inapropriado, é importante que a gente para e reflita que muitas vezes ela está fazendo aquilo por causa da curiosidade dela, que vai levar à criatividade. Então, quando uma criança, por exemplo, abre as portas de um armário e começa a tirar tudo lá de dentro, às vezes mexer com coisas que não são apropriadas para a idade dela, ela não está fazendo aquilo com uma má intenção, ela está fazendo aquilo justamente porque ela é curiosa, ela quer entender causa e efeito, ela quer ver para que serve aquilo, se ela consegue usar aquilo em benefício dela numa brincadeira, por exemplo. Então, é óbvio que nós não vamos deixar que as crianças façam coisas perigosas para elas, ou que elas saiam, por exemplo, riscando as paredes da casa simplesmente porque ela está sendo curiosa e criativa. Mas a forma como a gente reage vai mostrar para ela que existem regras, que ela não pode fazer o que ela bem entender, mas não vai tolir esse ímpeto de curiosidade e criatividade. Então, nós podemos, por exemplo, pensar que 50% do comportamento que nós consideramos errado por parte das crianças, eles vêm de curiosidade e criatividade. E certamente uma coisa que todo adulto fala, tanto pais quanto professores, é que esperam, pelo bem das crianças, que elas sejam criativas. Então a gente tem que pensar até que ponto a gente não está tolhindo essa criatividade, tendo uma reação impulsiva ao comportamento dela. E os outros 50%, provavelmente, principalmente para as crianças menores, são comportamentos não apropriados devido à falta de filtro delas. Elas estão reagindo de acordo com o instinto. Então, quando ela está fazendo birro, quando ela está fazendo alguma coisa errada, de repente ela está querendo chamar atenção. Então, novamente, reagir de forma instintiva, tendo um ataque de frustração ou gritando, colocando a criança de castigo, novamente não vai fazer a criança se sentir acolhida e pode torná-la uma criança com medo de criar, uma criança com medo de arriscar, e isso pode reduzir o ímpeto dela de ser curiosa e criativa. Então, por exemplo, quando a gente coloca uma criança, um bebê no chiqueirinho, aquele chiqueirinho é um alívio para os pais quando eles precisam realmente fazer alguma coisa, uma tarefa, e não podem ficar de olho na criança para ver se ela não está fazendo algo errado ou perigoso. Então, é aquilo, por um tempo a gente pode usar o recurso do chiqueirinho. Mas se a gente deixar uma criança o tempo todo no chiqueirinho, o que acontece? Tu coloca alguns brinquedos lá para dentro e a criança, durante alguns minutos, ela vai ter uma interação de descoberta, de jogar um brinquedo para cima, ver o que acontece, colocar um brinquedo em cima do outro, ver causa e efeito, vai cair o brinquedo. Então, por um determinado momento, ela vai ter instrumentos para desenvolver a criatividade, a curiosidade dela e fazendo conexões cerebrais para se desenvolver. Mas se a gente deixar a criança dentro do chiqueirinho o tempo todo e ela não tiver acesso a lugares e a coisas diferentes, essas conexões elas vão ser limitadas e a gente vai estar limitando o desenvolvimento da criança cognitivo. Então, por esse motivo, a gente sempre, o ideal é que a gente dose o momento em que a gente vai estar restringindo por necessidade e até que ponto a gente não precisa organizar a nossa rotina para permitir que a criança também se desenvolva, tenha outras conexões de curiosidade e criatividade. Então, o que acontece quando a gente está restringindo? Quando a gente fala alguma coisa para a criança? Quando a gente se depara, por exemplo, chega num espaço, no quarto da criança e vê que ela pegou os giz de cera e riscou a parede. No momento em que a gente tem uma reação exacerbada de fúria, a gente pode estar colocando, sem querer, a criança dentro de uma caixinha. Seja ela física, seja ela mental.
Então, ela começa a ir enquadrando o pensamento dela, isso não pode, isso é perigoso, isso não, aquilo não. E ela perde muito desse ímpeto de criatividade e curiosidade. Uma coisa leva a outra. Então, se é isso que a gente não quer, o exercício é a gente respirar fundo novamente e se observar. Existe um livro chamado O Poder do Subconsciente, que fala sobre como agem os seres humanos, não só as crianças. Então, as nossas motivações, 95% do tempo, são subconscientes. A gente, por mais que nós nos desenvolvemos e queremos acreditar que a gente conscientemente toma decisões e tem escolhas, na verdade, 5% do tempo só nós, como adultos, estamos sendo racionalmente conscientes das nossas escolhas. A grande parte do tempo a gente justifica conscientemente uma escolha que já foi feita inconsciente. Então, se nós como adultos agimos assim, é interessante a gente se colocar no lugar da criança e pensar, nossa, se eu ajo assim, imagina a criança. Então, novamente, é aquela questão de lembrar. Quando eu vou agir, quando eu fico bravo porque eu cheguei no quarto e vi a criança riscando na parede, respira fundo, percebe as emoções no corpo e dá um tempo. Então, se a criança está riscando na parede, talvez se tu tiveres muito brabo com ela, o melhor é pegar os giz de cera e ir pro teu quarto, respirar. Se ela não tiver em dangerous, em perigo físico, o melhor é realmente deixar ela ali, tira os giz para não causar mais estrago na parede, respira fundo e quando tu estiveres tranquilo, tu vai conversar de forma mais emocionalmente inteligente. Por quê? Porque essa cena, essa foto, ela representa o sentimento que nós tivemos ao longo da nossa trajetória, provavelmente, sendo educadas da forma da disciplina convencional, que é de sermão, é de raiva, é de punição, é de lecturing, né? Como a gente fala em inglês, de ouvir o pai ali frustrado falando, e qual é a nossa reação enquanto ser humano agindo com 95% do inconsciente? É tapar os ouvidos, às vezes não fisicamente, porque aí vai despertar ainda mais ira no adulto, mas tu tá ali ouvindo e falando e se distraindo e bloqueando aquilo que tá falando. E isso a gente faz, inclusive, enquanto adulto, a maior parte das vezes. Quando a gente está numa discussão com uma pessoa íntima, que a gente tem a possibilidade de fechar os ouvidos, a gente faz isso. Nós não estamos abertos a sermões. A gente está aberto a conversas inteligentes sobre como sentimos, como a gente afeta os outros, mas isso nunca é feito na hora em que é o cérebro reptiliano que está respondendo pelo processamento das informações e pelas nossas ações. Então, punição na disciplina positiva nunca é eficaz. Então a gente entende como seres humanos vai ter um momento de ímpeto que vai acontecer, mas quanto mais a gente tomar consciência e parar na hora da fúria, na hora da frustração, na hora da tristeza, melhor vai ser. Então, quais são o que ocorre quando a gente pune uma criança? Quando nós punimos uma criança, a gente gera ressentimento. A criança pensa, isso não é justo, eu não posso confiar nos adultos. Ela não consegue se colocar no lugar do outro, ela vai sempre achar que ela não está sendo compreendida, vai se sentir injustiçada. Ela retalia, então gera esse sentimento de vingança. Eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar. Ela se torna rebelde. Eu vou fazer exatamente o contrário para provar que eu não tenho que fazer do jeito deles. Ou ela recua. Quando ela recua, ela está assumindo que por mais que ela se sinta injustiçada, ela é falha. O problema é com ela e não com o adulto. Então ela age dissimuladamente. Eu não vou ser pego da próxima vez. Ou ela reduz a autoestima. Eu sou uma pessoa ruim. Então aqui ela realmente está assumindo que o problema é todo dela e não do adulto. E isso faz com que ela se feche, se contraia. Ela não vai ao embate como nos outros
como acontece com as outras crianças, a consequência de uma ruim. Então, aqui novamente, voltando a essa imagem do pai dando sermão, a punição nunca vai fazer a criança se mover para agir de forma melhor. Ela sempre vai ter um efeito de frustração, de insignificância, de não ser compreendida. Então, quais são os 4 passos para conseguir a cooperação da criança quando ela faz algo que a gente não considera correto? Então, a gente vai seguir esses 4 passos depois que a fúria passar, que a tristeza passar, que o sentimento ruim da gente, às vezes é uma desesperança, uma tristeza, porque a gente não está conseguindo educar a criança, digamos assim, na hora em que acontece uma coisa ruim, a gente pode assumir que o problema é nosso, a falha é nossa. Então, isso também vai passar uma mensagem ruim para a criança, uma mensagem de desesperança. Então, o ideal é que mesmo um sentimento de tristeza, pode não ser de raiva e frustração, pode ser de tristeza, não é também o ideal. Então, depois que a gente baixa a tampa, né, o cérebro, é o córtex pré-frontal falando de novo com a nossa maturidade emocional, como é que a gente consegue a cooperação da criança? Expresse a compreensão pelos sentimentos da criança. Então, aqui novamente a gente volta à ferramenta de validação, né? A gente valida o sentimento da criança. Certifique-se de confirmar com a criança para saber se você está certo. Então, com crianças menores, isso é mais difícil. Com as crianças a partir de 3, 4 anos, a gente pode falar: eu imagino que tu estejas frustrado por exemplo, na quarentena, né? Eu imagino que tu estejas frustrado por estar tanto tempo sem ir no playground, sem ver os teus amigos da escola, e talvez seja por isso que tu tenhas riscado na parede. Eu imagino que tu estejas com raiva porque o teu irmão rasgou o teu desenho. Eu imagino que tu estejas triste porque passou a hora do almoço e tu estás com fome, mas agora já não é mais a hora. Eu estou certo? É isso mesmo que tu está sentindo? Com a criança maior, ela já vai te dizer se é isso mesmo ou se não é. Talvez ela diga que não é, mas não saiba dizer o que é. E aí a gente vai conversando e tentando pensar, não é raiva? É tristeza? É mágoa? É incompreensão? Tu tá te sentindo injustiçado? Então é importante que a gente não taxe a criança, porque talvez não seja esse sentimento. Com a criança mais nova, a gente fala, parece que tu está sentindo raiva. Porque a criança ainda não vai ter o vocabulário nem os sentimentos dela bem resolvidos dentro dela mesma. Então, quanto mais velha a criança, mais a gente pode se certificar de que ela realmente está sentindo aquilo. Mostre empatia sem mostrar concordância. Então, essa é a parte mais difícil, mais desafiadora, talvez, porque às vezes a gente acha que quando a gente está demonstrando empatia, a gente está concordando ou está dando permissão. Isso é um sentimento que eu tinha muito antes de conhecer a disciplina positiva. Se eu estou sendo empática com a criança, se eu estou ouvindo ela no momento de conflito, vai parecer que eu estou validando que ela fez tá ok. E não quer dizer que o que ela fez esteja certo, que eu estou concordando com ela. Quer dizer simplesmente que eu estou entendendo que ela é um ser humano, que ela também tem sentimentos de frustração, de raiva, de mágoa. Quer dizer que eu estou entendendo que ela também, às vezes, age de forma equivocada. Então, uma dica é compartilhar quando tu te sentisse ou se comportou de forma semelhante. Então, tu tá aqui humanizando a tua autoridade. Tu não tá falando para ela, não tá te colocando num pedestal, num lugar de eu como autoridade estou sempre certo. Tu tá dizendo, eu me lembro quando eu era criança, uma vez por exemplo, uma vez eu chamei o meu pai de mentiroso. Porque ele me falou, eu não sei, ele me falou alguma coisa que eu acho que ele não fez por mal e eu vi que não era verdade. Eu cheguei e falei assim, tu é um mentiroso. Provavelmente eu estivesse falando aquilo para ele porque eu ouvi alguém falar isso para mim em alguma circunstância.
Então, novamente, é pensar que quando uma criança, por exemplo, fala uma coisa assim, ela pode estar falando aquilo para te magoar sim, mas alguém deu um exemplo para ela. Então, é bom a gente conectar, né? Eu me lembro que uma vez eu chamei o meu pai de mentiroso, ele ficou bravo comigo, na época ele me bateu, efetivamente. Eu fiquei me sentindo muito injustiçada, então eu quero que tu saibas que eu sei como é se sentir assim, se conecta com a criança. Compartilhe seus sentimentos e percepções. Então, se a gente demonstrou conexão, validou o sentimento, mostrou empatia para a criança, ela vai estar aberta a te ouvir. A gente, novamente, né, a questão de conectar os hemisférios do cérebro. A gente conecta o cérebro direito com o direito, né, emoção com emoção, e depois leva a criança para o cérebro esquerdo racional. Então, se a gente conseguiu conectar, se a criança está se sentindo compreendida, ela vai te ouvir. É claro que não na hora que o cérebro reptiliano está ouvindo, está agindo. Depois que o adulto e a criança baixam a tampa, a gente pode conectar e conversar. Então, fala sobre teus sentimentos. Poxa vida, eu cheguei aqui, eu fiquei muito chateada por ver uma parede branquinha, toda riscada. Eu fiquei muito chateada porque tu reagisse ao teu irmão batendo nele também. E aí a criança vai estar ouvindo porque a gente já mostrou conexão. E convide a criança a pensar em uma solução. Então, principalmente isso, conectar e pensar numa solução. A disciplina positiva, ela sempre foca na solução, não no problema. Então, pergunte se ela tem alguma ideia sobre o que fazer no futuro para evitar o problema. Se ela não souber, ofereça algumas sugestões até que cheguem ao consenso. Então, por exemplo, rasgou o desenho de um irmão. Como é que a gente pode ajudar o teu irmão a te sentir melhor? E lembrar a criança de que a gente está tentando ajudá-la a se sentir melhor. Às vezes a gente não consegue reparar, o desenho está rasgado, está rasgado. Vamos pegar uma fita adesiva e tentar botar o desenho junto? Vamos fazer um desenho para ele e dar como um pedido de desculpa? Vamos chamá-lo e fazer um desenho juntos? Como é que a gente vai reparar essa situação? Para as crianças menores, novamente, a gente vai ter que dar essas dicas e ela dizer se ela concorda ou não. E aí tem algo que a gente já comentou em reuniões anteriores. Se a criança diz, não, eu fiquei bravo com ele, eu não quero pedir desculpa. Não quero reparar, não quero fazer um desenho. Aí tu vai validar o sentimento. Então, tudo bem, se tu ainda não tá pronto, eu vou ali conversar com teu irmão, tentar ajudá-lo a se sentir melhor, e quando tu estiveres pronto, tu pode vir e se juntar a nós. Por exemplo, quando a criança riscou a parede e ela não está sabendo lidar com a situação, a gente pode oferecer ajuda. Vamos pintar a parede de novo? Ou vamos tapar essa parede aqui? Vamos fazer, então, essa vai ser a parede do desenho. Vamos cobrir ela de folha branca, e sempre que tu tiveres vontade para experimentar um desenho num lugar maior, tu vai vir sempre nessa parede, não em outra, nessa aqui. Então aqui a gente está oferecendo uma solução para a criança e ela pode aceitar ou vir com outra ideia. Quanto maior a criança, mais repertório de soluções ela vai ter. E aqui tem uma dica de comunicação assertiva, que é da disciplina positiva, e também serve para relações entre casais, relações interpessoais de qualquer tipo, né? Que aqui a gente fala para a pessoa, nós não estamos falando para a criança, acusando a pessoa, a criança, de um comportamento. Nós estamos falando do nosso sentimento e isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, a gente vai falar: eu me sinto triste quando tu bates no teu irmão. E eu gostaria que quando tu sentires essa vontade, tu viesse e conversasse comigo primeiro. Eu gostaria que quando tu sentisse vontade de agredir o teu irmão, tu respirasse fundo antes. E outra forma de falar isso é: me incomoda quando? Me incomoda quando tu fala de forma agressiva comigo, porque eu me preocupo
com a forma como as outras pessoas vão entender isso. E eu desejo que tu respire fundo antes de falar algo quando tu estejas bravo. Então aqui a gente tá dando dicas para a criança de como a gente espera que ela se comporte antes da ação. Mas novamente vem a questão de como nós somos os espelhos que refletem a criança. Então, claro que quando a criança é novinha, ela vai ter mais esse ímpeto do cérebro reptiliano, mas se nós agirmos de forma também muito reativa, não adianta a gente falar isso quando nós estamos tranquilos e na hora que nós estivermos nos sentindo agredidos de alguma forma, a gente também agrida de volta. A gente grite, coloque de castigo, tenha uma ação, uma reação impulsiva. Então, isso aqui vai funcionar se nós começarmos, enquanto adultos, praticarmos. Novamente, uma criança de 2 anos não vai falar assim, mas a gente pode começar a falar para ela. Quando ela tá com a tampa dela baixa, a gente conversa. Me incomoda quando tu sai fugindo de mim na hora do banho, porque eu me preocupo com o teu bem-estar, eu me preocupo com a hora que a gente vai dormir. E eu desejo que tu ouça a mamãe quando a mamãe estiver falando que é a hora do banho. Então aqui a gente não tá expondo, né? Ai, eu fico assim, tu me deixa chateada. Tu me deixa chateada, tu me deixa magoada, tu me deixa braba. A gente tá acusando a pessoa. Novamente, aqui a gente tá falando que um comportamento dela, não ela, tá tendo uma reação ruim na gente. Isso faz toda a diferença e é importante que a gente saiba como expressar sentimentos e frustrações, mesmo enquanto adultos, mas quanto mais assertivos nós formos, melhor vai ser o exemplo que a gente vai estar passando para a criança também ao longo da vida fazer o mesmo. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês nesse encontro e, novamente, 5% a mais de consciência no dia faz toda a diferença ao longo do tempo, né? A gente não vai ser perfeito e assertivo o tempo todo, mas se nós nos lembrarmos todos os dias de respirar fundo e de agirmos mais com 5% do consciente e menos com 95% do subconsciente, aos pouquinhos esses 95% vão ficando maior e o inconsciente vai crescendo, o consciente vai crescendo. Então é isso. Até mais.